Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre amplificador classe D ainda. Eu recebi alguns e-mails sobre alguns vídeos que eu publiquei sobre amplificadores classe D e eu resolvi fazer uma pesquisa um tanto quanto mais detalhada. Eu encontrei esse site, esse canal aliás, no YouTube. Esse canal é um canal dedicado a amplificadores aí hi-fi, né? Ele tem uma análise bem interessante para quem gosta, principalmente, de se aprofundar nos estudos aí de áudio. Nesse vídeo que eu estou mostrando aqui agora na tela, é sobre um amplificador classe D, lá da Inglaterra, que... Bom, eu vou falar o preço depois que vocês começarem a assistir o vídeo, tá? Então tá aí, ó, o título tá bastante inusitado. O maior amplificador de potência classe D que você nunca ouviu. Tá aí o canal aí de teste desse review aí, desse amplificador. Na verdade é mais um comentário, tá? Não é o review é o outro que eu mostrei, mas vamos lá assistir um pedaço do vídeo, tá? Bom pessoal, é um vídeo de review também, né? Eu não vou passar esse filme todo de direitos autorais. Eu vou mostrar simplesmente para vocês que eu fiz uma pesquisa também desse mesmo amplificador. Esse amplificador ele é vendido pela Nordost, que é uma loja virtual também. Eu encontrei o conjunto do sistema, tá? O pré-amplificador e o nosso amplificador, propriamente dito. Então, baseado em análises desse canal que eu mostrei anteriormente e lendo aqui esse review, mostrando as qualidades, eu cheguei à conclusão que eu já sabia. Então tá aí mais ou menos, vou tentar passar para vocês aqui, o valor do pré-amplificador, tá gente? Então o valor do pré-amplificador está custando a bagatela de 2.749 libras e o amplificador 2.999 libras, 3.000 libras. Vamos botar a libra R$7, só o amplificador custa 21 mil reais. E detalhe, esse amplificador, gente, por incrível que pareça, ele é um amplificador hi-fi mesmo. Ele tem uma distorção harmônica de 1%. Então a análise que eu faço normalmente é baseada na classe do amplificador, ou seja, quanto mais potente ele é, menos distorção ele dá. Só que acontece o seguinte, quando você baixa a potência desses amplificadores, você começa a perceber que o áudio começa a criar uma deficiência muito em determinadas frequências. Isso aí foi o que foi dito aí pelo pessoal do canal. Outro aspecto interessante sobre esses amplificadores, que é um amplificador de certa forma muito caro, né? 27 mil só a unidade do amplificador. É um amplificador potente, dá 4.000 watts RMS. E você pode, isso os dois canais operando, tá gente? Ele pode rodar em ponte, enfim, um amplificador completo. Só que o preço é 3.000 libras. Não é uma bagatela, né? Então, analisando do ponto de vista de valores em relação a custo-benefício, seria melhor você ter um investimento mais apropriado para esse valor. Então dá para você ter um sistema aí bastante valoroso e um qualitativo
altura do que você investir 21 mil reais aí, isso sem os impostos. Então, gente, isso aí é um amplificador de certa forma simples, né? Tem muitas informações nesses sites aí. E eu acredito que dá para você fazer. Deixa eu fechar aqui fechar a janela do meu e-mail. Então, gente, o amplificador propriamente dito é esse cara aí que vocês estão vendo, certo? Bom, não vou discutir qualidade, eu não ouvi esse amplificador. E isso também cai num outro assunto que eu quero falar neste vídeo, né? Eu vejo o pessoal me falando, inclusive passa os e-mails aí sobre amplificadores classe D, que eu só testo amplificadores chineses e etc, etc, etc. Então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: eu testo aquilo que eu encontro no mercado. Eu não vou investir 21 mil reais para testar e ter a mesma conclusão que eu já tenho. Os amplificadores classe D evoluíram, mas nunca vão chegar na qualidade de um AB. Eu não ouvi nenhum tipo de amplificador classe D até o momento que me desse o prazer de começar a fazer alguns testes mais apurados com ele. Então, o que eu percebo é o seguinte: tem muito tempo ainda para o amplificador classe AB. Ok, gente? Então, se você quiser ter uma excelente audição de música, sua experiência aí de audição, o amplificador classe AB, para mim, seria a melhor forma possível de você obter um excelente resultado com um investimento, de certa forma, bem menor do que você comprar aquele amplificador classe D caríssimo, tá? Outro aspecto que eu vou falar também nesse vídeo é sobre as pessoas que ficam falando do amplificador classe D. Eu andei observando alguns canais aqui do YouTube das pessoas que idolatram o amplificador classe D, gostam e falam aí muito, né? Não vou falar o nome, mas o que eu digo dessas pessoas é o seguinte: gente, para você emitir uma opinião de um amplificador, você tem que ter equipamento para fazer as medições, porque de ouvido não dá, ok? A não ser que você queira criar um engodo na sua vida. E digo mais, essas pessoas que eu observei os canais, sequer tem um osciloscópio com FFT para fazer análise de Fourier basilar em relação à análise do amplificador. Também eu não observei nenhum tipo de gerador de funções adequado. Eu vejo aqueles equipamentos comprados na China, aqueles modos que você mesmo monta, e dando referência da qualidade e atestando a qualidade desses amplificadores sem nenhum tipo de equipamento. Pessoal, eu normalmente faço uma análise do amplificador, procuro sempre trazer para vocês a verdade sobre os amplificadores. Eu investi em um analisador de áudio justamente para não ficar falando bobagem na internet, principalmente o pessoal que fala tanto de amplificador classe D. Gente, amplificador classe D é ruidoso. Todo amplificador que tem um oscilador interno, ele vai gerar espírito na saída. Os amplificadores de classe AB, quando começam a oscilar, eles dão problema. Então é um cuidado que nós temos que ter com os amplificadores de classe D, é evitar justamente a oscilação, ok? Nos amplificadores de classe AB também. Então, pontos de oscilação aqui nós temos, só que a gente procura tratar para que eles não oscilem. Essa é a diferença basilar do amplificador AB para um de classe D. Então, por mais que você queira
você não consegue ter um filtro adequado para os amplificadores de classe D, para evitar que eles propaguem, inclusive até em RF, sinais modulados, onde você percebe, se você tiver um transceptor, você vai observar o ruído desses amplificadores. E tem um detalhe também, observem que muitos transmissores que utilizam fontes chaveadas não são bons transmissores, porque você encontra, da mesma forma que encontra nos amplificadores de classe D, osciladores. Fonte chaveada, como essa aqui, elas precisam retificar o sinal. Vou botar dessa forma aqui que fica mais fácil para eu explicar. Eles precisam pegar a tensão AC da concessionária, passar pelo filtro. Esse filtro aqui, gente, duplo pi, ele não é para evitar ruído de fora para dentro, é o contrário, é para evitar ruído de dentro para fora. Após você passar por esse filtro, você tem a retificação, tem a ponte retificadora, e tem a filtragem. Observe que essa filtragem é feita com a tensão elevada. Em torno mais ou menos nessa fonte vai a 360 volts aproximadamente, que entra 220. Tem fontes que tem ainda os duplicadores de tensão que também criam um outro problema. E com isso você tem no início da fonte uma fonte já um pouco ruidosa, ou seja, a fonte chaveada ela manda interferência para fora. Então, se você tiver qualquer equipamento plugado na mesma linha que a fonte chaveada, provavelmente você vai encontrar ruído nesta linha de alimentação. Após a retificação e filtragem, aqui, observe que aqui é uma retificação simples. Tem retificação que é feita de uma outra forma, que melhora a característica, né? Normalmente utiliza uma etapa de estabilização com os amplificadores de capacitância. Depois que você tem essa etapa concluída, né? O retificador simples ou estabilizado, você tem um circuito que vai oscilar em alta frequência, que é aí que começa o ruído da fonte. E esse ruído, ele é suprimido por filtros, ok? Nessa fonte aqui, ó, não temos os filtros na saída. Ele tem aqui dentro um transformador que vai pegar a alta tensão, descer e vai chavear em alta frequência. Então, com esse fenômeno de chaveamento, né, você cria uma tensão alternada. Ela vai e volta, a depender da configuração do seu oscilador aqui, tá? Então, se você tiver uma fonte de onda completa, você vai ter um chaveamento e vai ter uma corrente alternada, onde vai estar sendo induzido num transformador de núcleo de ferrite, porque para alta frequência só serve núcleo de ferrite. Depois ele vai ter enrolamentos, onde vai ter, de certa forma, um isolamento, não isolamento galvânico, vai ter um isolamento de isolamento galvânico, como eu falo em baixa frequência. Vai ter um isolamento, mas em galvânico, mas em alta frequência. O que vai acontecer é o seguinte: por mais isolamento que você tenha, essas frequências altas vão passar para o circuito retificador, que também são diodos de alta velocidade, e vai ter um ganho em redação tamanho do banco, porque a frequência está alta, então a correção do ripple é mínima. Então esses capacitores aqui já resultam numa excelente filtragem. Só que nesse sinal aqui você tem a modulação em alta frequência. Então, se você pegar aqui na saída da fonte, você vai medir uma frequência alta de chaveamento.
porque nessa fonte aqui não tem o filtro. Eu vou mostrar para vocês uma outra fonte aqui. Essa outra fonte aqui, gente, é uma fonte nacional, mas observe que ela tem o mesmo circuito de entrada, tem a filtragem, tem o transformador, usa um capacitor aqui, esse é o capacitor de filtro de entrada, ou seja, temos aqui uma ponte retificadora e aqui o capacitor, 400 volts de isolamento. Depois nós temos aqui uma etapa de oscilação, que é esse circuito integrado aqui, né? Vou tentar focar ele para vocês. E depois nós temos o nosso chopper aqui, nosso transformador. Então esse chopper aqui, ele vai pegar no enrolamento primário, né? Ele vai pegar a oscilação desse circuito integrado e vai gerar uma tensão alternada aqui na saída. E vai ser retificada ali para aqueles diodos. Você observa esses são diodos de alta velocidade. Mas observe também que tem os filtros. Deixa eu reduzir mais aqui para vocês terem nitidez da imagem. Então você observa que tem os indutores de filtro e tem os capacitores de correção de ripple. Então observe que o indutor, ele forma com esses capacitores aqui, ó, eles formam um filtro passa baixa. Então o que acontece? A alta frequência aqui vai tender a ser suprimida pelo circuito ressonante aqui LC. E observe que sai do diodo e passa pelo indutor, depois que vai para a filtragem. Então isso é típico de uma fonte chaveada, que é usado em centrais telefônicas. Você vê aqui que é da HDL. Eu tinha essa fonte por aqui, resolvi dar uma estudada na fonte. É uma fonte considerada de boa qualidade. O circuito principal dela é aquele ali, que já faz toda a parte de chaveamento, ou seja, não precisa do FET. E aqui tem outros tipos de circuitos inerentes aí ao produto HDL, que eu não vou citar agora. Então, gente, essa fonte aqui ela não tem esses filtros. Então, um dos motivos que eu sempre informo para vocês é a característica da fonte de alimentação. Então eu digo para vocês, não vale a pena vocês adquirirem essa fonte. E teve pessoal que me perguntou onde comprar. Ela é encontrada no AliExpress, o preço dela é módico, não chega a R$300 uma fonte dessa. Pela ponte retificadora de entrada, eu já observei que não é uma fonte que dá aquela quantidade de energia que eles informam. Eles informam 1000 watts, mas são 1000 watts instantâneos, ou seja, ele já fornece essa potência por um instante bem pequeno de tempo. Então seria praticamente essa análise que eu falo dessa fonte. Voltando ao nosso assunto sobre amplificadores de classe D, eu sempre digo para vocês, gente, você tem que experimentar. Eu adquiri o que tinha no mercado, e que é o que normalmente aparece nos vídeos dessas pessoas que eu observei o canal. Tem um sujeito até que desenvolve amplificador de classe D, nada contra, mas ele sempre vem aqui e traz alguns comentários que eu não concordo com o que ele diz. Primeiro, eu não sou muito fã de amplificadores de classe D, como todos sabem, mas eu passei lá pelo canal do rapaz e vi que ele desenvolve amplificadores classe D, fonte de alimentação também. Então, eu vou, já que ele fez questão de fazer um comentário no meu vídeo, eu vou deixar aberto, caso ele queira mandar um amplificador dele para eu fazer os testes. E eu vou abrir para vocês aqui como eu estou fazendo os testes, que fonte eu estou utilizando, ou se ele mandar com fonte, eu não sei, se ele quiser fazer. Que aí, se o amplificador dele for bom, como ele diz e avalia, eu tiro o chapéu e digo, realmente, o cara faz um bom amplificador classe D. Mas, do contrário, eu vou provar para ele que ele precisa estudar um pouquinho mais, né? Não dá para
ficar garganteiro, né? E urubuzando o canal dos outros falando besteira. E eu digo mais, se ele quiser, eu pago até o frete para ele, se ele quiser, né? De ida e vinda do aparelho dele, onde eu vou realizar os testes e ele vai me provar que o amplificador dele é bom, que o amplificador classe D é bem. Então, se for bom, é um desafio, eu digo que o amplificador é bom e engulo minhas palavras sobre o amplificador classe D. Mas, pelo contrário, eu vou provar mais uma vez que amplificadores de classe D não é de boa qualidade. Eu estou falando em relação à qualidade do áudio, ok, gente? Ele tem uma boa economia de energia? Tem. Por isso que ele é utilizado em equipamentos de baixo custo, ou seja, que não se preocupa com a qualidade, ou equipamentos portáteis, como essas boombox, como esses equipamentos aí de áudio de portáteis, né? Enfim, né? Um leque de equipamentos, celulares, etc. E é um amplificador que tem realmente um custo muito mais baixo, porque não precisa de tanta qualidade assim no áudio. Então, gente, eu tenho testado esses amplificadores, o que eu tenho. Eu resolvi comprar um outro amplificador classe D para testar e tirar a teima, né? Já que eu tenho 3, eu vou comprar esse quarto. É um amplificador um pouco mais caro, né? Em torno mais ou menos, é um equipamento mono, né? De aproximadamente 200 watts RMS. Segundo o fabricante, ele é um amplificador top de linha. Ele é em placa, né? É vendido em placa. Ele é vendido no eBay. Assim que chegar o amplificador, eu vou revelar aonde eu comprei, que eu falo o vendedor, né? E caso o amplificador seja bom. Se não for ruim, eu não vou publicar nenhum detalhe sobre o vendedor, tá, gente? Porque eu não estou com intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Então, gente, essas pessoas que dizem que o amplificador classe D é bom, uma delas é esse canal. Eu não vou falar o nome do canal, se ele estiver ouvindo, ele vai saber. Então, se ele quiser mandar um amplificador dele para eu fazer o teste, eu pago todos os custos operacionais, né? E faço os testes para vocês verem. Inclusive, eu vou fazer um comentário no canal dele, informando o que eu estou falando para vocês aqui. E se ele topar, a gente faz os testes. Ok, gente? Os outros canais que eu observei eram amplificadores daquela qualidade que eu mostrei, que vende na China, onde as pessoas humildemente falam, né? Elas dão o conceito delas de ouvir um amplificador, porque eles não têm equipamento de teste. E com isso a gente não pode tentar entender o canal do rapaz. Mas eu sempre digo, gente, esses canais aí, eles têm todo o direito de fazer os seus vídeos, mas não tem o direito de passar informações equivocadas para vocês, ok? Então, se a gente pega um amplificador e diz, ó, para minha opinião é uma coisa, para uma opinião que você abre para uma informação diversificada, dizendo que o amplificador é bom, atesta que aquele amplificador é bom, a gente tem que ter a contraprova, né? Porque a gente chama de a unanimidade é burra. Mas os conceitos que são ditos nos tais vídeos aí que eu sempre acompanho, verificar que os amplificadores classe D são melhores e não são. Então tá aí o desafio. Quem quiser mandar qualquer amplificador classe D aqui eu testo, sem nenhum tipo de restrição. Não sou uma pessoa que sou difícil de mudar minha ideia. Eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta para o mundo. E eu sempre digo, né? A gente precisa ter visão, senão a gente não cresce. Sempre estudar, sempre trazer à tona algumas realidades, principalmente sobre amplificadores. E eu sempre digo, gente, eu não trabalho com esse tipo de amplificador porque os ABs, eles me surpreendem a cada dia e cada dia uma novidade. A gente sempre
procura otimizar o máximo possível, pegar topologias já existentes. Temos livros bastante interessantes sobre amplificador classe D, temos livros interessantes sobre amplificador classe AB, e eu procuro sempre estudar os amplificadores classe AB. Tem uns livros, as edições do livro de Dr. Douglas Self, tem outros, tem o Cordel, onde a gente procura entender o que esses mestres em eletrônica de áudio, eles tentam explicar para a gente. Eu sei que tem muita informação, dessas informações que eu postulo lá, eles no meu canal, inclusive, são informações com a fonte informada, fidedigna, Dr. Douglas Self. Eu nunca deixei de comentar isso nos meus vídeos, inclusive meus amplificadores são baseados no livro de Dr. Douglas Self, e eu estudo também os amplificadores do Marshall Leach, que eu acredito que sejam excelentes amplificadores. Então as pessoas têm amplificadores para determinadas finalidades e temos que entender as finalidades, assim como eu entendo o pessoal que compra som automotivo de alta potência, né? Então a turma compete, eu acho isso legal, porque é uma forma de ver quem é o melhor, e competir sempre é bom. Sem competidores, gente, a gente não sabe aonde nós estamos, e sempre a gente busca informações dos concorrentes para a gente crescer, e não para a gente procurar desmerecer ninguém, a não ser as pessoas que gostam de pisar nos outros, utilizar a ferramenta do achismo e falar bobagem. Eu também estou subindo um vídeo depois desse, falando sobre os amplificadores AB da China, que compro na China. Vou mostrar para vocês um amplificador que eu adquiri para testar, para verificar como está a qualidade do produto, e vocês vão tirar as suas conclusões assistindo o vídeo, ok? Sem mais delongas aí, um grande abraço a todos do canal, muito obrigado aí pelos likes, pelas visitas, e vamos para frente, pessoal, que atrás sempre vem gente.